Porque Deus, ele prepara um grande peixe, né? E o aprendizado de Jonas não se resumiria aí. Ele prepara um grande peixe para que esse peixe tragasse Jonas. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, não entendemos por que Deus faz as coisas, mas a resposta é muito óbvia, é muito simples, porque Deus é Deus. Ele vê muito mais na frente que nós, ele vê o que nós não vemos. Quando nós discutimos e tentamos discutir com Deus, é porque nós somos humanos e não entendemos por que passamos por aquele processo. Mas Deus, ele sabe o que vai acontecer. Não é uma predestinação, mas ele sabe como que nós vamos reagir diante das situações, porque ele é Deus. Ele sabe as nossas iniciativas, como que nós vamos nos mover. Por isso ele não interfere o tempo todo nas coisas que acontecem, porque nós crescemos exatamente quando nós fazemos essas escolhas. Então ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida para que nós aprendamos por nós mesmos tomar decisões sensatas, tomarmos as nossas melhores decisões. Ele é um Deus de milagre, mas ele não é um Deus que fica mudando as coisas só para evitar que outras coisas aconteçam e nós não aprendamos com as nossas experiências. Então, por isso, das menores às maiores, ele permite que aconteça para que nós possamos crescer. Por exemplo, agora estamos passando por esse período de pandemia, né? O Covid-19. Deus podia até evitar essa epidemia. Ele é Deus. No entanto, ele permite que isso aconteça para que os homens busquem a solução para isso. Agora a ciência está pesquisando a cura desse vírus. Se Deus já desse o resultado, se Deus já desse o remédio, se Deus já desse tudo pronto, o homem não teria esse processo de aprendizado, de pesquisa, de busca, e ele cresce com isso. Por isso Deus permite que as coisas aconteçam para que o homem possa se superar a ele mesmo, a si mesmo, diante das dificuldades que a vida vai oferecendo. Deus é sábio e muitas vezes as pessoas são tão ignorantes que separam, desassociam a ciência da religião, quando na verdade elas se complementam, porque a ciência existe por causa da religião. A religião é a que cuida da crença, da fé, e Deus permite que o homem aprenda com essas experiências que ele passa na vida. Nós sabemos que depois das grandes guerras foi o período em que, durante esse período, né, das grandes guerras, é quando surgem as maiores invenções, porque o homem, diante da dificuldade, ele procura, ele busca. E Deus proporciona a ciência exatamente para que o homem possa aprender a solucionar os problemas dele e da humanidade. Isso é sabedoria. Muitas pessoas, muitos historiadores chegam a inclusive até chamar essa história de Jonas de uma lenda, né, uma parábola. Mas na verdade é um fato, porque ele é citado várias vezes, em vários momentos das Escrituras, é citado essa história de Jonas. E exatamente como aconteceu. Então Deus é Deus, Ele nos permite passar por experiências inacreditáveis, para que nós possamos crescer em nossa fé. E no capítulo 2, então, vai relatar a oração dele e a conversa dele com o Senhor, já arrependido, desde o ventre do peixe. E começa dizendo o seguinte: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Do ventre do inferno, porque quando a pessoa percebe que realmente ele podia ter feito certo, e ele tem consciência de que ele fez errado, então ele se sente no inferno, ele se sente longe de Deus, porque ele sabe que a sabedoria de Deus
previa e preparava ele para fazer certas coisas que ele não fez. Ele negou, ele foi contra a vontade de Deus, então ele se sente no inferno porque as consequências elas vêm, elas acompanham. E aí então ele fala: tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Nesses 3 dias que ele esteve no ventre do peixe, ele se arrependeu, ele sofreu. E é natural, muitas vezes nós, quando fazemos alguma coisa errada e queremos voltar a Deus, é necessário que nós passemos por esse processo de arrependimento. E nesse processo nós sofremos, e é natural que soframos, porque nós temos que sentir o erro que nós cometemos. Então esse arrependimento sincero faz com que a gente volte à presença de Deus. E foi isso que aconteceu com Jonas. Ele percebeu o grande erro que ele tinha feito. Porque ele percebe que Deus é misericordioso. Apesar daquele povo de Nínive ser totalmente pecador, corrupto, para Jonas, que pensava como nós, como seres humanos normais, a nossa primeira intenção, a nossa primeira reação é condenar. Quando vemos alguma pessoa que cometeu algum delito, alguma coisa errada, nossa primeira intenção é julgar a pessoa, é condenar a pessoa. E aí é quando nós erramos, porque o julgamento de Deus é diferente do nosso. Deus é misericordioso e somente Ele vai julgar de forma correta, porque Ele sabe as dificuldades que aquela pessoa que transgrediu, que pecou, as dificuldades que ela tinha, inclusive de entendimento. Porque uma pessoa ela pode transgredir quando lhe falta o conhecimento. Muitas vezes nós cometemos delito com conhecimento, cometemos pecados com conhecimento, erramos conhecendo, mas muitas vezes não. Nossa capacidade não chega a tanto. E por isso Deus é misericordioso. Não podemos condenar ninguém, não podemos julgar ninguém, porque nós estamos no mesmo nível daquela pessoa. Nós temos os nossos próprios erros e elas têm os erros dela. São erros diferentes, mas cada um com o seu. E não nos compete a nós julgar. Com Jonas foi assim. Ele julgou o povo de Nínive, mas na verdade ele não tinha esse poder para julgar. Ele era um profeta e ele simplesmente tinha que obedecer. E atrás desse relacionamento de Deus com Nínive, uma coisa que nós aprendemos muito aqui é exatamente essa relação de Deus com o povo de Israel. O povo de Israel se achava um povo escolhido, o povo eleito. E ao ser o povo eleito, eles ignoravam qualquer outro povo que não fosse hebreu. Eram chamados de gentios. Por isso Jonas ele tem essa resistência de ir a Nínive, porque não eram hebreus. E Deus mostra que o julgamento atende tanto a hebreus como a gentios. O julgamento é para todos, é para toda a humanidade. Por isso nós não podemos julgar que somos melhores do que ninguém, se somos todos criações do mesmo Deus. E é isso que Deus tenta mostrar para Jonas. E é isso que esta escritura, esses 2 capítulos de Jonas tentam nos mostrar. Que nós somos exatamente iguais e com os mesmos direitos diante de Deus. Não há nada que nos faça diferentes uns dos outros quando se trata de julgamentos, porque todos nós temos nossos pecados, todos nós temos as nossas falhas e os nossos erros, e não compete a nós estabelecer juízo de valores em relação ao outro. Nos compete ajudar. Se nós estamos bem, nos compete ajudar, entender, compreender, ouvir, ajudar, mas não julgar. O julgamento compete a Deus.